um dos ministérios da igreja. Ficamos alegres, o nosso coração transborda de alegria. Enquanto os irmãos vão retornando para os seus lugares, abra sua Bíblia, segundo livro das Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 14. Segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo 14. Eu leio nesta noite na versão Almeida, Revista e Atualizada. Temos o costume de ler na Nova Almeida, mas nesta noite vamos ler na Revista Atualizada. Nós faremos a leitura de versos no capítulo 14 e de versos no capítulo 16. Nós vamos meditar nesta noite sobre algumas cenas onde iremos extrair aprendizados do reinado do rei Asa. Então, acompanhe aí, segundo livro das Crônicas, capítulo 14 e também capítulo 16. Capítulo 14, a partir do verso 2. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus. Temo-lo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Apenas o início do verso 8. Edificaram e prosperaram. Edificaram e prosperaram. Capítulo 16, verso 7. Naquele tempo, veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Feche os teus olhos, permaneça com a Bíblia aberta. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, obrigado pela tua palavra, que é infalível, que é inerrante, que é poderosa, que é inspirada, que é palavra do Senhor para as nossas vidas. Dai-nos, ó Deus, o privilégio e a grande oportunidade de sermos edificados, moldados e transformados pelo poder da tua palavra. Que ninguém, ó Deus, saia deste ambiente da mesma forma que entrou, mas que possamos sair ainda mais encorajados pela tua palavra, prontos e preparados para a semana que nos está proposta. Oramos, Senhor, entregamos cada família nas tuas mãos. Suplicamos, ó Deus, a tua bênção e o teu favor. Que o Senhor venha de encontro a cada uma das nossas necessidades. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.
Com a morte do rei Salomão, o reino de Israel se divide em dois: 10 tribos para o norte, sobre os comandos de Jeroboão I, e 2 tribos para o reino do sul, Judá e Benjamim. O reino do norte logo se apostatou e se distanciou do Senhor, adorando a ídolos, construindo imagens de fundição, se relacionando e fazendo alianças com povos e nações que o Senhor não se agradava. Os 19 reis do norte fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. O reino do sul, por sua vez, viveu uma espécie de gangorra espiritual. Na alternância do poder, reis eram levantados e alguns faziam aquilo que era bom aos olhos do Senhor e outros aquilo que era mal aos olhos do Senhor. O rei Asa, ele é o 3º rei do reino do sul após a divisão dos reinos. Ele é filho do rei Abias, ele é neto do rei Roboão, sendo assim bisneto do grande rei Salomão. Esta era a descendência do rei Asa, um rei que no começo dos seus dias fez aquilo que era muito bom aos olhos do Senhor. Acabamos de ler no capítulo 14 uma parte do currículo do rei Asa. Ele que recebeu um reino com práticas de idolatria, com altares a deuses pagãos. Agora ele vai para um enfrentamento e ele vai destituir estes altares de idolatria. Ele vai desfazer os cultos a deuses pagãos. Ele vai restituir o ensino da palavra e o culto ao único e o verdadeiro Deus. A nação de Israel, o reino do sul, agora vive um grande avivamento espiritual. Com apenas 41 anos, este homem reinou por mais de 3 décadas, promoveu reformas, porém, no final do seu reinado, ele se enfraqueceu, fazendo alianças. Ele se enfraqueceu, porque no final do seu reinado, ele praticou a autoconfiança, ele praticou a autossuficiência, a tamanha dependência que o colocou em uma posição de destaque, fazendo aquilo que era bom aos olhos do Senhor. Agora faz com que ele termine os seus dias maus, faz com que ele termine os seus dias em guerra, em conflitos. A confiança em Deus, a dependência em Deus, aquilo que fez com que a nação de Israel vivesse um avivamento espiritual através das reformas que foram promovidas pelo rei Asa. Agora a sua soberba, a sua autossuficiência fez com que ele vivesse momentos de guerras e de ausência de paz, porque ele se esqueceu de Deus. Perceba que a vida de Asa é um espelho para todos nós. Começar bem não é o mesmo que terminar bem. E o mais importante das nossas vidas, redobre a sua atenção e ouça, não é começar bem, porque tem muita gente que não começou bem. Tem muita gente que começou, ao contrário da palavra, muito mal. Não teve uma boa descendência familiar, não cresceu como muitos aqui tiveram o privilégio de crescer num lar evangélico, num berço cristão. Você veio numa família disfuncional, olha, você é fruto de uma relação ali pecaminosa, algo aconteceu no meio da sua família, a sua infância foi complexa, complicada, mas deixa eu lhe falar uma palavra de Deus para te encorajar nessa noite. O mais importante não é começar bem, o mais importante é terminar bem. Terminar bem. Por isso que o Senhor, Ele coloca uma régua em todos nós aqui nesta noite. A depender daqueles que começaram bem no lar evangélico, no berço cristão, aqueles que tiveram todos os bons exemplos bíblicos dentro de casa, ou a depender daqueles que começaram muito mal. O Senhor nos coloca uma régua, dizendo que o importante daqui para frente é se a gente vai terminar bem. É se a gente vai terminar confiando no Senhor. É se a gente vai terminar dependente do Senhor. É se a gente vai terminar como uma referência para a próxima geração.
Sim, por isso, cuidado, não fique impressionado com os bons começos. Tem muita gente que dá tamanha ênfase aos bons começos, mas o que deve nos impressionar mesmo é a fidelidade daqueles que estão terminando os seus dias. É isso que deve nos impressionar de verdade, a fidelidade daqueles que permanecem fiéis ao Senhor, dependentes do Senhor até o final. Muito bem, o que nós podemos aprender então nessa noite? O que nós podemos extrair como princípios espirituais para as nossas vidas nessa noite? Eu gostaria de dividir a história de Asa, o reinado de Asa, o ministério de Asa, em 3 cenas. A primeira cena está no capítulo 14, versos 4 a 8, o capítulo que nós já lemos. E a primeira cena nós podemos chamar de Asa buscou o Senhor com todo o seu coração e prosperou. Asa buscou o Senhor de todo o seu coração e ele prosperou, e juntamente com ele toda a nação de Israel. Veja comigo novamente a partir do verso 4. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso. Houve paz no seu reinado. Edificou cidades em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Observe as decisões de um homem de Deus, que vão gerar resultados, não somente para ele, mas para aqueles que estão ao seu redor, para a sua família, para as próximas gerações. E mais, disse pois a Judá: edifiquemos esta cidade, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temo-lo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Verso 8, a parte A: edificaram e prosperaram. Através da aliança, do compromisso de um homem em buscar a face de Deus, em buscar verdadeiramente o Senhor, em atender ao chamado de Deus, ao arrependimento, ao quebrantamento, ao retorno de Deus, as mãos do Senhor trouxeram repouso, paz e prosperidade. O rei Asa entendeu que o verdadeiro poder não estava nos seus braços, não estava no seu bolso. O verdadeiro poder de Israel não estava no seu exército, porque se nós observarmos, no verso 8, na parte B, tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá e 280.000 de Benjamim, homens com escudos, homens com lanças, homens com armas, homens valentes, 580.000 soldados à sua disposição. Mas ele não confiou na força do seu exército, ele não confiou na força do seu braço, ele não confiou na força do seu bolso, nas suas influências, porque ele era filho de rei, porque ele era bisneto do rei Salomão. Ele decidiu confiar na força que vem do alto, ele decidiu buscar ao Senhor. E como que este rei decidiu buscar ao Senhor? Esse rei decidiu buscar ao Senhor, levando o povo ao arrependimento, levando o povo ao afastamento da idolatria. Ele cortou os postes ídolos, ele aboliu o culto no alto. Sim, observe, ele edificou as cidades, ele ensinou a palavra de Deus ao povo, porque um rei decidiu buscar ao Senhor, a nação teve repouso e prosperidade. Pai, mãe, sacerdote do lar, você que me ouve, quando dentro do nosso lar nós edificamos um altar de adoração ao único e verdadeiro Deus,
Aleluia. As mãos do Senhor se estendem sobre a nossa casa, e o Senhor traz paz e prosperidade. Este rei está nos ensinando, quando nos afastamos da idolatria, quando nos afastamos do pecado, quando tratamos o pecado dentro de casa, porque esta estava sendo a realidade desse rei. Ele não fechou os olhos para o pecado dentro de Israel. Ele decidiu abolir, se arrepender, trazer Israel de volta para o centro da palavra. E sobre Israel houve paz e prosperidade. Qual foi a última vez, pai, que você edificou um altar dentro do seu lar? Que você congregou a sua família no centro de um cômodo e vocês edificaram um altar onde o perdão era mútuo, onde a comunhão era exercida, onde os filhos estavam vendo na vida dos pais o compromisso com a oração, o compromisso com a palavra, corações quebrantados, rendidos ao Senhor. Nós somos convocados a consagrar os nossos lares a Deus. Eu ainda sou daquela geração, hoje isso já virou meme, mas eu ainda sou da geração que eu acordava de madrugada e eu ouvia sussurros dos meus pais. Eu acordava de dia e eu não sabia o que acontecia, que a minha testa estava melada. Era óleo ungido que tinha sido passado de madrugada. Eu ainda sou dessa geração que eu acordava no escuro, não estava entendendo nada, mas tinha vozes ali dizendo: abençoa esse menino, abençoa esse filho, Senhor, em nome de Jesus. Cerque anjo lá dele, livra ele de todo mal. Senhor, em nome de Jesus, conceda uma porta de emprego para ele. Senhor, abençoe ele nos estudos. Senhor, abençoe a sua saída, a sua chegada. Senhor, abençoe as suas amizades. Em nome de Jesus, que ele seja sal, que ele seja luz. Nós somos convidados a edificar lares em nossas casas, nos distanciando do mal, do pecado. Aleluia, consagrando os nossos filhos ao Senhor. Aleluia. O rei Asa nos ensina a buscar ao Senhor verdadeiramente, para alcançarmos paz e prosperidade. Existem muitas pessoas que buscam a prosperidade por outras vias. Você sabe do que eu estou falando. Através dos corredores do poder, das influências dos seus amigos, através dos contratos fraudulentos, através de puxar o tapete de determinadas pessoas. Tem muitas pessoas alcançando prosperidade dessa forma, morando em coberturas, morando em palácios. Mas eu posso lhe falar uma coisa: eles podem ter alcançado riquezas, mas dentro do seu coração não tem paz. Eles podem morar nos palácios mais suntuosos, eles podem ter grana para ir de um país para outro sem ter que enfrentar fila nos aeroportos. Eles podem ter condições de todos os anos ter mais de um carro zero na garagem, morar em várias casas, mas não conseguem ter consciência de paz para dormirem tranquilo quando coloca a cabeça no travesseiro, porque a sua consciência martela. Eles sabem que aquilo ali não é fruto das bênçãos de Deus, mas das trapaças dos homens. O Senhor está nos ensinando o segredo para prosperar. O Senhor está nos ensinando o segredo para alcançarmos a verdadeira paz, quando nos rendemos verdadeiramente a Ele. Querido, sabe o que é idolatria? Sabe o que é levantar altares de adoração a outros deuses? É tudo aquilo que nos tira, que nos afasta do centro da vontade de Deus. Pode ser um namoro que não está agradando ao Senhor. Pode ser uma amizade que você já deveria ter terminado há muito tempo. Pode ser este pequeno objeto chamado celular, que na mão de verdadeiros cristãos é uma arma poderosa para trabalho,
para estudo e para edificação. Mas quando brechas são abertas, é caminhos para a pornografia, para o adultério, para o sexo fácil, para o pecado escancarado. O que pode estar tirando alguns do centro da vontade de Deus, transformando pessoas em ídolos, transformando empresas, empregos em ídolos. Permita que o Espírito de Deus ministre no seu coração nessa noite. O que está tentando te afastar do centro da vontade de Deus é aquele emprego que você tanto pediu, mas agora você não tem mais tempo para a família. Os seus filhos estão pedindo socorro, a sua esposa está agonizando, porque agora você só faz trabalhar, é dia, é noite, é madrugada. Porque nos tempos do rei Asa, Israel quebrou alianças, levantando altares de adoração a ídolos, fazendo alianças com deuses pagãos, fazendo alianças com nações que Deus não havia permitido. Hoje, quebramos as alianças com o Senhor, nos afastamos do centro da vontade de Deus, quando negociamos a nossa paz, quando negociamos a nossa fé, quando vendemos a nossa consciência cristã, através de um relacionamento, de uma amizade. Asa liderou um avivamento nacional, destruiu ídolos, expulsou práticas pagãs, restaurou o altar do Senhor, ensinou o povo a buscar Deus de todo o coração. Asa teve a coragem que o pai dele não teve, porque o seu pai Abias fechou os olhos para a idolatria. Seu avô Roboão, ele permitiu que os altares do alto não fossem destruídos, mas ele teve coragem de fazer aquilo que o seu pai não fez. Ele teve coragem de enfrentar de frente, quando ele decidiu buscar ao Senhor verdadeiramente. Talvez pai, mãe, homem, mulher, você que ouve a palavra do Senhor nesta noite, o Senhor está guardando uma reação, o Senhor está guardando uma tomada de decisão, o Senhor está guardando uma posição da nossa parte, para que milagres comecem a acontecer em nossas vidas. O Senhor está guardando uma posição espiritual, talvez aquela que o seu pai não teve coragem, aquela que o seu avô não tomou, mas você vai tomar nessa noite, de buscar ao Senhor verdadeiramente, aleluia, para que haja paz e tranquilidade. Ou talvez nós precisamos tomar decisões que os nossos pais e avós tiveram coragem de tomar, porém muitos não estão atentos para esta decisão. Talvez os maiores milagres que você vai viver virá através de uma decisão que você vai tomar no mundo espiritual, de buscar a face do Senhor, de se distanciar de tudo aquilo que estava roubando o lugar de Deus na sua vida. Onde o Senhor é buscado, Ele é encontrado. Onde o centro, onde nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, o Senhor transforma guerras em ambientes de paz, descanso e prosperidade. Agora observe, antes de Israel viver um avivamento, antes de Israel viver um período de paz, tranquilidade e prosperidade, altares foram restaurados. A verdadeira adoração, a busca pela presença de Deus, precisa voltar a ser o centro de muitos corações, precisa voltar a ser a prioridade de muitas famílias, precisa ser a prioridade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Primeira cena do reinado de Asa, ele buscou o Senhor de todo o coração e prosperou. Mas há ainda uma segunda cena no reinado de Asa, veja comigo versos 9 a 12. Asa confiou em Deus e venceu o impossível. Repita comigo, Asa confiou em Deus e venceu o impossível. Veja comigo a partir do verso 9. Zerá, o etíope, saiu contra ele,
com um exército de quantas pessoas? Asa tinha 500.000 soldados. Agora ele vai enfrentar um exército com 1 milhão de soldados. O dobro de soldados. Fora o preparo, porque eram homens valentes, fora os carros de guerra que eles possuíam. O etíope era uma nação próspera, com um exército fortificado, só de soldados, 1 milhão foram para guerrear contra a Asa. Aos olhos humanos, era impossível vencer. Aos olhos humanos, era impossível alcançar essa vitória. Mas veja comigo o verso 10. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha do vale de Zefatá, perto de Maressa. Agora veja no verso 11, aqui está o segredo. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor. Talvez essa precisa voltar a ser as nossas orações de cabeceira, queridos. Talvez no meio das batalhas, das crises, dos desertos que nós estamos passando, talvez essa deva ser a nossa oração de cabeceira. Senhor, além de Ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Senhor, ajuda-nos, pois Senhor, nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. Queridos, se confiássemos mais no Senhor, nos cansaríamos menos nas batalhas que enfrentamos. Se confiássemos mais no Senhor, descansaríamos mais no meio das batalhas. Se confiássemos mais no Senhor, nos cansaríamos menos da vida conjugal. Se confiássemos mais no Senhor, aleluia, iríamos descansar, mesmo em meio a muitas provas e desertos. Aos olhos do homem, era impossível vencer um exército de 1 milhão de soldados, com carros fortificados. Qual foi a decisão de Asa? Eu vou adorar, eu vou orar, eu vou clamar ao Senhor, eu vou me consagrar um pouquinho mais. Eu não vou desistir dos planos e das promessas do Senhor. Sabe o que esse homem está dizendo? Eu não vou voltar para a idolatria. Eu vou confiar no Senhor. Eu vou confiar no Senhor. Eu não vou recuar. Aleluia. Querido, guarde isso nas tábuas de carne do seu coração. A oração é a arma daqueles que reconhecem que a sua força não é suficiente. A oração é a arma daqueles que reconhecem que os seus recursos não são suficientes. A oração é uma arma poderosíssima para aqueles que reconhecem, aleluia, que são incapazes. Aleluia. Porque a oração que Asa fez, ela conectou a onipotência divina com a fragilidade humana. Asa estava reconhecendo: Senhor, eu não sou capaz, mas o Senhor é. Senhor, eu não tenho condições, mas o Senhor tem. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Que esta oração seja a nossa oração de cabeceira nessa noite. Que esta oração seja a sua oração nesta semana. Senhor, eu clamo a Ti. Além de Ti não há quem possa me socorrer no meio da batalha. Sim, Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, porque eu confio em Ti, e no Teu nome viemos contra esta multidão. Aleluia. E veja no verso 12. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá,
eles fugiram. Aleluia. Deus se manifesta, as engrenagens celestiais se movimentam quando diante do Senhor nós reconhecemos as nossas fraquezas, quando reconhecemos as nossas fragilidades, quando reconhecemos que não somos tão bons quanto a gente imagina que é, quando reconhecemos e nos prostramos diante do Senhor em arrependimento, com os nossos corações quebrantados, e nos voltamos para o Senhor em oração. Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Querido, se olharmos pelo retrovisor da nossa vida, nós teremos muitos mais motivos para agradecer ao Senhor do que para termos medo dos desafios que nos estão propostos. Se olharmos pelo retrovisor da nossa história, nós teremos muitos mais motivos para nos fortalecermos diante dos desafios que nos estão propostos, do que nos acovardarmos. O Senhor tem sido bom para você? O Senhor tem te livrado, o Senhor tem te poupado, o Senhor tem garantido o alimento, o recurso, a provisão, a proteção. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado, e muitos dos quais nós não tomamos conhecimento. Foi aquele carro que quebrou, mas era o Senhor te poupando. Foi aquele ônibus que atrasou, foi aquele carro que passou numa poça de água e jogou lama em você, você teve que voltar para casa. Era o Senhor nos livrando, era o Senhor nos poupando, era o Senhor nos protegendo. Sim, e no meio desses desertos, o Senhor estava te ensinando. O que seríamos de nós hoje, se não fossem as dificuldades que passamos no passado? Quais decisões nós tomaríamos hoje, se não fossem os desertos que o Senhor nos permitiu passar, as batalhas que você já enfrentou? Porque através dos desertos, das batalhas, das provas, das dificuldades, nós reconhecemos mais o amor do Senhor, a provisão do Senhor, nos tornamos mais gratos, alcançamos mais maturidade, somos mais fortalecidos. Asa decidiu confiar no Senhor, e ele viveu o impossível. 1 milhão de soldados fugiram, saíram correndo, e todo Judá contemplou aquilo. Segunda cena, Asa confiou em Deus e venceu o impossível. Mas veja comigo no capítulo 15, porque Deus levanta agora um profeta, e Deus vai levantar um profeta com uma palavra de advertência. Veio o Espírito do Senhor sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Agora veja no verso 7. Mas sedes fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Essa é a palavra de Deus para alguém aqui nesta noite. O Senhor está te encorajando. Você que chegou até aqui, você que chegou até agora, continue sendo forte, não desfaleça, não desista, não jogue a toalha, não abra mão das promessas do Senhor. O Senhor se permitiu ser achado quando você buscou de todo o coração. O Senhor tem derramado graça sobre as nossas vidas quando nos voltamos para Ele em espírito, em verdade, em arrependimento, e para tudo isso haverá recompensas. Sabe o que Asa fez? Intensificou a busca a Deus. Começou em Israel uma verdadeira caça às bruxas. Sim,
Observe os resultados a partir do verso 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim. Renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo o Judá e Benjamim. Agora observe o resultado. Também os de Efraim, Manassés e Simeão, que morava ali no meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Querido, sabe o que começou a acontecer? Até os do reino do norte, que eram submetidos a outros reis, que praticavam idolatria, ofereciam sacrifícios a outros deuses, eles começaram a ouvir falar que em Judá estava tendo um avivamento. Então eles correram para Judá e pediram: nós queremos congregar aqui, nós queremos pertencer aqui, nós queremos nos unir a vocês, porque nós estamos vendo as mãos de Deus sobre este lugar. Eles observaram que a paz estava sobre aquele local. Eles observaram que a prosperidade estava sobre aquele local. Eles ouviram falar que Asa venceu um exército de 1 milhão de soldados. Eu quero adorar esse Deus. Eu quero buscar esse Deus. Eu quero me prostrar a esse Deus. E as pessoas começavam a vir para o sul, porque houve um compromisso. Porque altares foram restaurados. Quando altares são restaurados, o arrependimento é genuíno, há quebrantamento, renovo de aliança. Tudo aquilo que tem tomado o lugar de Deus em nossas vidas é retirado. A remoção do pecado, retorno ao culto, verdadeira adoração, o povo feliz, a igreja crescendo, pessoas sendo alcançadas. Nem a mãe do rei ficou de fora dessa. Porque veja comigo no verso 16. O rei Asa, depois também Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porquanto ela havia feito a Aserá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que, feita em pó, queimou no vale de Cedron. Nem a sua mãe, que já estava no posto de rainha mor, ficou de fora. Agora observe um detalhe de fundamental importância. Observe a gravidade do que nós vamos falar agora. Porque Judá estava vivendo um avivamento, um despertamento espiritual. Um rei se colocou à disposição do Senhor para buscar a sua face. Houve arrependimento, quebrantamento, houve paz, prosperidade. Venceram um exército de 1 milhão de soldados, mas nem mesmo com estes resultados fizeram com que alguns se arrependessem e abandonassem as suas práticas pecaminosas. Porque veja comigo no verso 17: os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Estes altos eram locais de adoração a postes ídolos, a deuses pagãos. E estes altos não foram removidos. Significa que mesmo Judá vivendo um grande despertamento espiritual, pessoas se voltando a Deus, a igreja crescendo, a nação vivendo paz e prosperidade, nem mesmo isso fez com que alguns abandonassem o pecado. Isto é grave, isto é gravíssimo, isto é urgente.
Porque a palavra do Senhor tem cobrado alguns corações nesta noite. O que mais Deus precisa fazer? O que mais precisa acontecer? Até quando você vai continuar virando as costas para o Senhor? Até quando você vai continuar com o seu coração endurecido? Até quando você não vai se permitir viver o cumprimento de bênçãos, promessas e realizações? É uma palavra dura, mas é uma palavra de Deus para alguns corações. Porque você tem visto os milagres acontecendo, as mãos de Deus estendidas. Mas até quando você vai continuar no pecado? Até quando você vai continuar na imoralidade? Até quando o seu celular vai continuar contaminado pela pornografia, pelas músicas seculares? Até quando você vai continuar sendo influenciado pelo mundo? Mesmo diante de um profundo avivamento, alguns moradores de Judá preferiram viver no pecado. Mas eu quero encerrar com a terceira cena do reinado de Asa. E esta para nossa reflexão. Se possamos, nesta noite, tomar algumas decisões, que essas decisões seja de seguir a primeira e a segunda cena do reinado de Asa, mas que possamos aprender com este rei a não praticar esta terceira cena, porque a terceira cena, Asa deixou de confiar em Deus e perdeu o favor do Senhor. Sabe o que aconteceu? Asa, agora, ele já está mais avançado. Você consegue imaginar um rei passeando pelas ruas de Judá, depois de ter vencido um exército de 1 milhão de pessoas? Ele é o cara. Você consegue imaginar a alegria do povo, sabendo que agora as crises financeiras não eram mais realidades em Judá? A nação estava crescendo, o povo estava prosperando, eles estavam edificando. As pessoas passavam na rua e Judá era um verdadeiro canteiro de obras. Muralhas estavam sendo construídas, portões estavam sendo fortificados. E este rei começa a confundir maturidade espiritual com autossuficiência. Sabe quando muitos caem? Quando se consideram maduros espirituais demais. Sabe quando muitos caem? Quando se consideram crentes demais, santos demais. Sabe quando muitos caem? Quando o único defeito que ele consegue reconhecer na sua vida é que ele é perfeccionista. Você conhece alguém assim? Qual o defeito seu? De dezenas ou milhares que ele poderia falar. Eu sou perfeccionista. Ótimo, é um semideus. Cuidado com as suas patentes. Cuidado com as suas vitórias alcançadas. Porque o maior índice de acidentes acontecem, sabe quando? Não é durante o percurso que nós estamos percorrendo. É quando falta 5 minutos para chegar em casa. As pessoas tiram o cinto, começam a olhar no celular e desviam a sua atenção. É a hora que o acidente acontece. Sabe quando muitos se perdem? Depois de passarem muitas crises conjugais e obterem a vitória, esquecem de continuar confiando em Deus. Esquecem de continuar declarando dependências a Deus todo dia. Na hora que a crise vem, na hora que a situação aperta, eles não recorrem mais para o joelho, porque agora são maduros, são espirituais demais, eles já sabem resolver os problemas. Eles conhecem aquela situação na palma da mão. Eles estão vendendo conselhos, doando conselhos.
Eles estão na internet, no arrasta para cima, dizendo: ei, aonde você está comprando curso? Eu sou professor. Eu já passei por N crises no casamento. Olha, eu sei como criar filhos, eu sei como criar netos. Olha, eu conheço todas as vias do mundo espiritual. Olha, eu já fui obreiro, evangelista, eu sou pastor. Olha, eu sou líder, eu já fui líder de célula. Eu já estive à frente do encontro. Olha, agora você tem que me ouvir. E não ouvir a palavra de Deus. E não ouvir a voz de Deus. Muitos se perdem quando a autoconfiança ela rouba o lugar de Deus. Quando você começa a ouvir a voz do seu coração, somente a voz da sua sabedoria, a voz da sua consciência, e você não ouve mais a voz de Deus. Você acha que não precisa orar mais? Você acha que não precisa jejuar mais? Você acha que porque já leu a Bíblia 10 vezes não precisa ler a Bíblia de novo? Os discípulos conheciam aquele grande lago, o mar da Galileia, o lago de Genezaré, como a palma das suas mãos. Jesus deu uma ordem, eles deveriam fazer o mesmo que Jesus, dormir. Estavam todos cansados, mas no meio da madrugada, uma grande tempestade acometeu os discípulos e o barco quase veio a pique. Só que eles estavam impossibilitados de sofrerem um naufrágio, porque havia uma ordem do Criador do universo dizendo: passemos para o outro lado. Os discípulos que deveriam descansar como Jesus estava descansando, por não confiarem na voz de Jesus, por não darem ouvidos à voz de Jesus, por não confiarem na palavra do Todo-Poderoso, eles preferiram confiar na sabedoria deles, na experiência deles, no profissionalismo deles, e o barco quase veio a pique, e eles ficam agora empolvorosos. Vamos despertar o mestre, porque esse barco vai afundar. Jesus levanta, acalma o vento, aquieta o mar, como ele faz todos os dias, nesse coraçãozinho aí. Porque Jesus, com uma ordem, ele acalma as tempestades, que eu e você já estávamos quase jogando a toalha. A nossa mente, o nosso coração, a alma já estava quase saltando pela boca. Aí Jesus vem com uma ordenzinha e fala: calma-te, quieta. Eu estou no controle da sua vida. Eu estou no controle dessa situação. Eu estou no controle dessa empresa. Eu estou no controle desse casamento. Eu estou no controle dessa família. Eu estou no controle dessa cidade. Eu estou no controle dessa nação. Eu estou no controle. Eu estou no controle. Eu estou no controle. E nós ficamos admirados. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Este é Jesus. Este é Jesus, a quem servimos, a quem entregamos o nosso coração, a quem rendemos e devotamos toda adoração. Porém, depois de uma determinada experiência cristã, caminhada cristã, vida cristã, experiências no mundo religioso, nos tornamos ou somos tentados a nos tornar duros demais, a não ouvirmos mais a voz de Deus. E a pior coisa que pode acontecer para um crente, redobre a sua atenção e ouça, é não ouvir a voz de Deus. É Deus está fazendo alguma coisa ao seu lado e não está fazendo dentro de você. É todas as fontes estarem jorrando do seu lado, mas não há nada jorrando dentro de você. Porque você está seco, porque o seu coração está duro, porque você parou de ouvir a voz de Deus. Porque a sua espiritualidade, a sua caminhada cristã transformou você num crítico, numa pessoa que agora pratica soberba espiritual. Ele olha para o outro não com olhar de compaixão, mas com olhar de crítica. Veja comigo no verso 7 do capítulo 16. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: portanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor. Se você tiver a oportunidade de ler os versos anteriores, quando o rei Asa teve um encontro com o rei da Síria,
Ele não consultou ao Senhor, mas ele resolveu fazer uma aliança com aquele rei. Aliança essa que o Senhor não aprovava. Aliança essa que o Senhor não se agradava. Agora vem o Hanani ao rei e diz: porque você confiastes no rei e não confiastes no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Deus iria destruir aquele exército. E Deus iria usar o rei Asa como juízo sobre aquela nação. Mas ele fez uma aliança. Ele aprovou aquilo que Deus não aprovava, porque não confiou no Senhor, porque não consultou o Senhor, porque não ouviu a voz do Senhor. E mais, verso 9, ou melhor, verso 8: acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passaram por toda a terra, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto você procedeu loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. A paz, a prosperidade vai dar lugar a guerras e conflitos. Porque corremos um grande risco de, quando temos horas de caminhada, anos de membresia, corremos um grande risco de acharmos que não precisamos mais ouvir a voz do Senhor, que somos experientes demais. Aí as guerras, as crises, as provas, os desertos, acabam-se a paz, acaba-se a prosperidade, e não estamos entendendo o que está acontecendo. E a resposta está aqui, porque deixamos de ouvir a voz do Senhor. O perigo da maturidade espiritual é esquecer de onde vem a força, que não é dos bolsos, que não é das amizades, é do Senhor. Deixa eu lhe falar uma coisa. Deus não está à procura de performances perfeitas. Você pode ser o melhor cantor, você pode ser o melhor pregador, você pode ser o melhor instrumentista, você pode ser o melhor naquilo que você faz, melhor na portaria, melhor na porta do banheiro, melhor na hora de servir. Você pode ser o melhor lá no seu trabalho, e tudo isso em nome de Deus, e nada disso está agradando a Deus de fato, se no seu coração não houver uma perfeição de rendição a Ele. Deus não quer uma performance perfeita, Deus quer um coração perfeito. A dependência de Deus, e eu encerro aqui, nunca deve ser substituída pela nossa própria experiência. Você pode ter diplomas, você pode falar outras línguas, você pode estar cercado de amigos, você pode ser influente, mas nada disso vai substituir a sua dependência de Deus. Que esta noite seja noite de respostas, mas também de tomadas de decisão. Porque Deus ainda está procurando corações íntegros. Deus ainda está em busca de corações que estão disponíveis para Ele. Deus ainda está em busca daqueles que se apresentam a Ele como as criancinhas, com um coração puro, inocente, dispostos a ouvirem a voz do Senhor. O Espírito de Deus está neste lugar. Hoje é noite de ouvir a voz do Senhor. Ele já falou por intermédio da sua palavra,
mas Ele ainda quer falar por intermédio das suas ações. O rei Asa começou com o coração, mas terminou com a autossuficiência. Essa passagem nos ensina que o segredo da vitória não está em quanto sabemos de Deus, mas o quanto estamos sendo dependentes dEle. Tem muita gente que tem ouvido falar acerca de Deus toda semana, mas não ouve a voz de Deus há muito tempo. Você tem ouvido acerca de Deus, mas você não tem ouvido Deus falar com você. Mas hoje é noite de abrir os corações. Hoje é noite de quebrantar os corações. Hoje é noite de rejeitar a incredulidade, a autoconfiança. Hoje é noite que as nossas críticas vão cair por terra. Hoje é noite de resgatar uma espiritualidade perdida. Sim, sim, aleluia. Aquele que mais tempo de crente tem aqui, ele deve demonstrar a mesma dependência daquele que se reconciliou ontem. Porque diante de Deus nós somos todos iguais. Somos dependentes do mesmo Espírito. Fomos agraciados pelo mesmo sangue, o sangue de Jesus. Queridos, talvez uma palavra como essa nunca tenha sido tão oportuna para o tempo que nós estamos vivendo. Tempos de tecnologias avançadas, tempos que nós temos todas as informações na palma das mãos, tempo onde nós estamos falando e as pessoas estão consultando ao vivo, em tempo real, se está coerente, se está correto, se está certo. Tempo em quem nunca deu um dia de trabalho para ninguém, já quebrou várias empresas, agora vai para a internet vender curso, ensinar os outros a fazerem aquilo que ele nunca fez. São os tempos que nós estamos vivendo. Em tempos como esses, o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores, daqueles que vão se quebrantar na presença do Senhor, daqueles que vão dizer: Senhor, de nada vale essa casa, esse carro, essa empresa, esse emprego, de nada vale essa conta bancária, de nada vale esses diplomas, de nada vale essas línguas, de nada vale essa cultura toda, de nada vale essa quantidade de viagens que eu fiz, os lugares que eu fui, de nada vale essas patentes, de nada vale se eu não estiver no centro da tua vontade, de nada vale se eu não ouvir a tua voz, se eu não tiver sensibilidade espiritual, se eu não for tocado pelo Senhor, se o meu coração não estiver quebrantado, de nada vale, de nada vale, de nada vale, de nada vale isso tudo, se não nos quebrantarmos quando um pecador se arrepende, se não nos for devolvida a alegria pela salvação, pelo culto, pela celebração. De nada vale se o culto se tornar uma mera formalidade, de nada vale. Ei, as expectativas precisam voltar a ser geradas no meu e no seu coração, seja num culto de celebração da ceia, seja numa pequena reunião de oração, seja lá nas nossas células, no ambiente onde nós estivermos, que expectativas sejam geradas, que Deus vai surpreender, que Deus vai surpreender, que Deus vai surpreender. Aleluia. 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 Quem começa buscando a Deus deve terminar buscando a Deus. Quem começa quebrantando o seu coração deve terminar quebrantando o seu coração. Quem começa buscando ao Senhor verdadeiramente, dizendo: Senhor, eu não sei nada, mas eu preciso de Ti. Senhor, eu estou começando a jornada da vida agora. Senhor, eu estou começando agora. Senhor, eu sou um bebê espiritual. Quem começou assim deve continuar assim. Senhor, eu continuo dependendo de Ti, eu continuo dependendo do Teu Espírito, eu continuo dependendo da Tua graça, eu continuo dependendo da Tua misericórdia. Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor
Senhor não aprovar, eu não faço. Se o Senhor não confirmar, eu não vou tomar a decisão. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Ei, calabaçore de calabaçore de calabaçore. Calabaçore de calabaçore de calabaçore. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé em adoração, em quebrantamento.